É engraçado se a gente para pensar que o Civic fez ano passado 50 anos de história, meio século. Parece menos tempo e de fato foi menos tempo pra gente aqui no Brasil, porque a história do Honda Civic no Brasil começou em 92, com a importação oficial SP Japan, a primeira representante oficial da Honda no Brasil. Kazuhiko Kobayashi, chefe de oficina, a gente tem aquela matéria super legal no site contando a história do Kazuhiko Kobayashi e como ele ajudou a edificar esse plano da Honda que acabou se consolidando justamente uma das marcas mais reconhecidas aqui no Brasil, né? Pois é, mas isso já faz 30 anos também. 50 anos de Civic, 30 anos de Civic no Brasil. E é engraçado porque essa 11ª geração que a gente está olhando aqui, mais do que nunca o carro voltou às origens, em todos os sentidos possíveis. Era um carro de altíssima gama quando ele chegou aqui em 92. Naquela época o preço era dolarizado e variava entre quase 40 e poucos mil dólares e quase 50 mil dólares o Civic. Então era um carro extremamente caro, curiosamente o mesmo valor que a gente tem aqui agora, 245 mil reais na conversão direta em relação ao que se pagava no Civic em 92 aqui no Brasil. Outra coisa também que voltou às origens do Civic aqui no Brasil é que agora é um carro importado, exatamente como era em 92. Entre 92 e 96, 97, o Civic era um carro importado mesmo, né? A fabricação nacional começou só em 97 e ainda assim a gente teve alguns carros que eram importados, caso do Civic VTI, aquele hot hatch que todo mundo conhece com motor 1.6 extremamente girador. E agora a gente tem um carro que então ficou bem mais caro, exatamente como ele era na época, em 92, e em vários sentidos está mais acorde do que nunca. Não só na parte de design, que ficou realmente mais sisudo, mais sóbrio, e parece que a Honda gosta de manter aquela coisa do mito, né, das gerações ímpares do Civic sempre serem um design mais sério, etc, etc. Parece que sim, porque o contraste com a geração 10 é evidente, né? A 10 era aquela coisa quase conceitual e agora a gente tem aqui um design que muitas coisas se lembra mais um design coreano ou um design alemão, especialmente ali na parte traseira. E esse cara aqui vem da Tailândia por um motivo muito curioso. É o único país de todos que eu pesquisei, pelo menos, que tem a configuração híbrida do Civic na carroceria sedã, porque existe de fato o Civic e-Heavy, né, que é o nome dessa versão híbrida, no mercado europeu e japonês, mas aí é a carroceria hatchback, que é mais curta ali no balanço traseiro, e tem um caimento de teto que talvez não fosse muito do gosto brasileiro. Então esse é o motivo pelo qual esse carro aqui vem na Tailândia, que é o único mercado que oferece de fato o híbrido sedã. Nos Estados Unidos tem o sedã, mas só a combustão, 1.5 turbo e 2.0 aspirado. Então lá o posicionamento de produto é completamente diferente, até porque lá existe o Accord com muita força no mercado, né? Então eles quiseram contrastar um pouquinho melhor a separação que existe entre o produto Civic e o produto Accord, porque de fato esse carro aqui nunca esteve mais Accord. Embaixo do capô, por exemplo, a gente tem a mesma solução de powertrain, só que melhorada em relação ao Accord híbrido, porque aqui a gente tem um sistema de injeção direta, recursos de tecnologia, conveniência e segurança também, nunca se aproximou tanto do Accord. A gente está falando de um carro agora de 245 mil reais e é esse o exato desafio que a Honda tem aqui no Brasil, porque a partir desse momento, esse carro aqui não está mais falando com um comprador típico de Civic EX, de Civic Sport. Esses aí ficaram na mão. Vão ter que procurar ou um City ou talvez um veículo de uma outra marca. Então aqui agora a Honda está falando com outro público que está acima inclusive do Touring da fase anterior, da geração anterior, a 10. Então é sempre um desafio para a marca quando esse momento chega, aquela virada de chave, é quando aquele amigo da zoeira deixa de fazer parte da turma e vira um executivo e ninguém reconhece mais. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Então é certeza que críticas vão sobrar em relação ao produto por causa disso, porque todo mundo, a linha na diagonal é, nossa, um Civic de 245 mil reais. Bom, a gente vai avaliar esse carro como um carro de 245 mil reais e a gente vai tentar descobrir se ele entrega esses 245 mil reais. Lógico, lembrando que a gente está numa circunstância de economia completamente diferente. Um Compass Série S 1.3 Turbo T270 está 230 mil reais aqui em São Paulo, 230. Esse valor aqui, de qualquer forma, ainda assim, é 60 mil a mais do que o Corolla Altis Hybrid. Então, de fato, é um carro com um valor diferenciado. Não chega a se comparar com o que a BMW cobra, por exemplo, no 330e, beirando lá os 400 mil, mas ainda assim é bastante dinheiro, né? Então, vamos descobrir agora aqui no Flatout Club Sport se esse carro realmente entrega o que está prometendo. Vamos começar do começo. É um carro que ficou maior, 42 milímetros mais comprido, 4,67 agora, e tem 2,73 de entre-eixos, um aumento de 35 milímetros.
É engraçado que ficou bem proporcional esse ganho de dimensões, então você não percebe exatamente olhando para o carro. A bitola traseira também cresceu um pouquinho, 12 milímetros, para oferecer um pouco mais de espaço para condicionamento do sistema de baterias, do sistema híbrido que está aqui embaixo do banco traseiro. Outra coisa que nessa vista lateral que vale a pena você observar é que a silhueta do carro mudou. A fase 10 do Civic era quase um fastback, né? A linha de caimento de teto não só era mais suave, como quase se unia à tampa traseira. Aqui agora a gente tem 3 volumes muito bem definidos, né? Tudo bem que ainda segue uma linha levemente coupé, que é a tendência, então você não tem aquele ângulo tão agudo aqui, né? Nessa junção da coluna C com a tampa, mas ainda assim claramente agora você vê a traseira. Ficou mais sóbrio, mais conservador, em muitos sentidos também perdeu personalidade, é verdade. Desse ângulo que vocês estão vendo agora, se a gente trocasse esse emblema por um da Hyundai ou de qualquer outra marca coreana, ou talvez até de uma outra alemã, talvez você nem percebesse, né? Então, de fato, ele perdeu um pouco de personalidade, especialmente o Civic 10, que dividiu um pouco opiniões, também é verdade, mas era uma personalidade em termos de design muito mais marcante. Tem uma outra coisa que é muito interessante, é a linha de cintura desse carro ficou mais baixa, o que é uma raridade na indústria. Geralmente já ficando cada vez mais afogada no carro. Aqui a gente tem uma linha de cintura agora mais baixa e também mais horizontal. Aquela tendência de design de linhas ascendentes e cada vez mais altas em relação à linha de janela aqui. Agora aqui a gente tem uma solução que é mais sóbria, mas é mais funcional. De dentro você tem mais visibilidade. Essa base aqui da coluna A ficou 35 milímetros mais recuada e também 25 milímetros mais baixa. Então essa linha que se forma, esse espaço que se forma entre o topo da caixa de roda e o topo do capô ficou menor. Muitos carros realmente têm essa proporção muito inchada, o que os designers e o pessoal do marketing chamam de size impression, né? Que é aquela coisa de inchar o carro cada vez mais em cima do esqueleto dele, da plataforma dele, né? Para dar impressão de volume, de tamanho, mas a verdade é que se descobre a plataforma quando você começa a olhar as bitolas e entre outras coisas que vão remover essas distrações que o design coloca. Aqui de fato não, o Civic ele tem uma plataforma feita para um carro desse tamanho, né? Então faz até sentido você fazer linhas um pouco mais delgadas para você ter uma proporção um pouco mais longilínea. Ao mesmo tempo, pessoal, eu queria que esse carro tivesse mais personalidade de design, nem que fosse só um pouquinho. Coisa pessoal, sempre a gente fala em design, mistura-se um pouco de opinião técnica e um pouco de gosto, né? Mas, de fato, eu não sou fã aqui dessa testa de golfinho que foi formada aqui por essa porção aqui plástica, né, da dianteira, que seguramente tem a ver com regulamentações, né, impactos, especialmente contra pedestres, né? Mas eu acho que a Honda podia ter investido um pouquinho mais de tempo para encontrar uma solução mais elegante aqui na dianteira, né? Já que o carro ficou com a linha de dianteira toda mais baixa, esse elemento aqui dá uma sensação de um nariz mais alto, uma testa grande, né? Então não vejo muito sentido aqui na adoção dessa testa tão grande aqui. A outra coisa que vale notar é que está bem mais horizontalizado o design, né? Então, em vários sentidos, o pessoal, os jornalistas, colegas todos e designers também falam que ficou um pouco mais alemão. Em que sentido? Linhas horizontais, né? Então coisas indo de fora a fora, um pouco mais delgadas, um pouquinho mais estreitas, afiladas, né? Menos espichadas, vamos dizer assim. Então essa é uma escola de design que realmente segue um pouquinho mais o conceito alemão, né? Tudo bem que essa parte aqui está bem específica, mas se você olhar o conjunto ótico e tudo mais, você realmente vai encontrar aí algumas semelhanças com alguns veículos de marcas alemãs. Linha lateral eu já comentei para vocês, né? Então tá tudo muito mais longilíneo, menos ascendente, mais sóbrio, volumes bem destacados. Destaque inclusive para esse friso aqui em forma de taco de hóquei aqui. Achei isso bem elegante, meio que brinca com uma espécie de Hofmeister King chegando na porção posterior da coluna, em vez de aqui no começo, né? E a traseira é o ponto que eu falei, né? Ele ficou mais genérico de fato, né? Mais Accord, mais carro coreano, enfim, dê o nome que você preferir. Mas ficou mais sóbrio também. Lembra que eu falei, o Civic 10 ele dividiu um pouquinho de opiniões, né? Então esse aqui é um caminho que a Honda optou para essa geração. E eu só acho que isso conflita um pouquinho com a parte tecnológica de powertrain desse veículo, porque nunca o Civic foi tão avançado em termos de tecnologia de motor, especialmente a conjunção de motor híbrido, né? Então motor Atkinson na parte de combustão, 2 motores elétricos, sendo um gerador e outro de tração, um sistema de baterias bem inteligentes, vou explicar tudo isso em detalhes daqui a pouquinho. E aí você olha para o design e é tão sóbrio, né? Então esse contraste é até interessante, mas pessoalmente eu preferia que ele tivesse mais personalidade. Na parte de metalurgia a gente teve várias melhorias aqui. O capô agora é de alumínio,
A alma dos para-choques, dianteiro e traseiro também. Subchassi também é de alumínio. Aí você começa a ver que o carro realmente não ficou mais caro só no que a Honda cobra, mas no que eles estão oferecendo, né? Então, teve avanços aqui. 8% a mais de rigidez e torção de uma plataforma que já era muito rígida, algo muito positivo. 13% mais rígida a flexão. Então a gente tem aqui muitos ganhos em termos de aplicação de adesivo estrutural, de soldas. Então o carro, de forma geral, como estrutura, ficou bem mais avançado. Até esse anel que o pessoal chama, né, de proteção na estrutura do arco da porta aqui, agora é uma camada dupla também. A gente tem um roll cage, entre aspas, formado aqui por aços de ultra alta resistência conformados a quente, então coluna A, travessas, um material de quase 1000 megapascais, enquanto a coluna B aqui também a gente tem um material extremamente resistente, se não me engano algo na casa de 800 ou 950 megapascais, então é um carro que em termos de metalurgia está super sofisticado. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então com mais atenção aqui na cabine do Civic 11, tem bastante coisa interessante para a gente observar. Obviamente, a linguagem mudou completamente, né? Então agora a gente tem esse grande tabelier horizontal, tem esse design nos últimos anos. Mas eles fizeram um conceito muito chique, muito interessante aqui na cabine. Vocês estão vendo essa grelha aqui, né, com esse formato aqui hexagonal. E as saídas de ar, elas estão embutidas e camufladas por trás aqui dessa grelha. Então você direciona elas por aqui, né? Você consegue ver até o mecanismo, né? Os difusores atrás se movendo. Mesma coisa ali, nas extremidades você consegue abrir e fechar por meio dessa roldana aqui. Essa daqui que a gente está vendo agora, tá? Sempre digno de elogio, já de muito tempo atrás, mas especialmente do Civic 10 e 11, a forma como a ventilação, como o ar se difunde na cabine. Então, se quer uma ventilação mais forte, você consegue, mas é aquele carro que você consegue ter um controle de temperatura sem ficar com aquele vento na cara. Tem gente que se incomoda muito com isso, eu sou uma dessas pessoas, tá? Olha, o carro ficou muito mais caro, certo? Mas a qualidade percebida também deu um belo upgrade. O Civic 10 já era um carro bem legal, mas aqui a gente está falando de um outro nível, né? Então eu acho que, embora aqui no Brasil ele tenha sido posicionado aí nessa posição quase Accord, porque não tem mais versão de entrada, né? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem nem Civic híbrido, só tem a combustão 1.5 turbo e 2.0 aspirado. Ou seja, lá ele está posicionado de uma forma um pouco mais básica, justamente porque o Accord é um carro-chefe de vendas nos Estados Unidos. Aqui eles realmente focaram na versão topo de linha, né? Então seria o equivalente à versão Touring, né? Essa versão híbrida que foi disponibilizada aqui do Civic 11 para o nosso mercado brasileiro, versão única. Então o que a gente tem aqui é o máximo de qualidade percebida, né? Então são muitos detalhes. Então o revestimento do volante, material do volante. Agora a gente tem uma peça mais sofisticada, né? A Honda, ela tinha um pouco dessa escola um pouco mais voltada para aquela fase 2010, né? Com algumas coisas meio exageradas. O próprio conceito do Civic 10 aqui, né? Aquela porção meio envolvente, né? O infotainment era aqui embaixo, a ventilação lá em cima. Tinha algumas limitações de ergonomia. Olha só como ficou muito mais limpo aqui. Então você tem um controle dual zone de temperatura aqui, cliques muito sólidos aqui também dos botões. Então essas são as coisinhas que a gente sente de qualidade percebida, o tato, o acionamento, o mecanismo dos botões, sabe, o peso dos botões. É como um relógio, né? Então é nesses detalhezinhos que você vai sentindo a percepção de qualidade do produto, né? A solidez do sistema aqui da alavanca, é uma alavanca de pega legal também, enfim. Essa textura também aqui, meio metalizada, também achei de ótimo gosto. É legal porque, ao contrário do Black Piano, que a gente tem só em alguns elementos aqui, ela não fica recebendo assim gordura, sabe? Não fica demarcando muita sujeira, então achei isso bem legal. Painel de porta também dá para ver que tem um capricho. Na luz do dia vocês não vão ver, mas aqui é um filete de luz indireta, tá? E caras, realmente transmite a sensação de uma cabine aí de um carro de mais de 200 reais, 200 mil reais, 250 mil reais, enfim. Uma coisa que é muito legal, que eu falei na apresentação da carroceria e que você sente aqui quando você está a bordo, e eu quero reforçar isso, é a questão do ganho de visibilidade, porque o Civic 10 era um carro grande, esse aqui é maior, só que no 10 você ficava um pouquinho afogado no carro, né? A linha de painel, de base aqui da coluna A, a espessura da coluna A, tudo era um pouco mais massivo, assim, né? Então
te dava uma sensação de visibilidade um pouco menor. Aqui você tem uma linha toda inferior mais baixa, então você tem não só uma claridade, mas uma visibilidade nesse perímetro aqui bem melhor. Então achei isso muito legal. Ergonomia de direção não tem muito o que falar, simplesmente perfeita, bem alemã, diga-se de passagem. Isso já era uma característica positiva já de várias gerações do Civic, desde o New Civic, na verdade, que eu sinto que ele tem essa pegada. Mas se a gente pegar o Civic 4, 5, todos eles têm uma ergonomia, posição de direção excelente, né? Então, sem comentários. Saída USB aqui a gente tem duas, aqui no console central, carregador por indução aqui na porção central. Lembra que eu falei de detalhes que dão aquele toque de capricho? Aqui no console central ele é emborrachado na parte inferior, então se você põe o celular solto, algum objeto ali, ele fica freado, né? Ele não fica ali batucando, se perdendo, enfim. A cabine realmente transmite bastante percepção de qualidade, então não tem muito o que reclamar aqui. A gente talvez tenha que ficar caçando algumas coisas, como por exemplo, embora o cluster seja muito legal, o painel de instrumentos, mas ele fica no perímetro central, enquanto o controle de temperatura, desculpem, de energia elétrica e de gasolina, de combustível, ficam externos a essa tela TFT, né? Então pensa, ó, um pensamento de cabeça de um carro mais de luxo, ele cobriria todo esse perímetro aqui, né? Mas tá de bom tamanho também, né? Tem que procurando um pouquinho as coisas aqui. E outro exemplo seria, inclusive, o tamanho da tela aqui, né? A gente tem 9 polegadas de sistema de infotainment, tem carros aí, especialmente, por exemplo, Volkswagen, Grupo FCA, trabalhando com 10, 11 polegadas, né? Então, para a turma do telão, realmente talvez sinta um pouquinho de falta, mas 9 polegadas está de excelente tamanho. Um ponto positivo, por outro lado, dois na verdade. Geralmente os carros japoneses têm um sistema de infotainment bem... Como que eu vou explicar isso? Conceitualmente parecem meio defasados, né? Parecem mais antigos, né? Quem tem Corolla, Civic da fase anterior sabe muito bem o que eu estou falando, Fit, né? Enfim. Aqui a gente já tem um software um pouquinho mais amigável, eu tava até brincando nessa gravação, falei, olha, ele ainda parece um pouco datado, mas é meio como se fosse um Windows Phone, né? Então tem os boxes aqui todos, mas uma coisa não dá para reclamar, é extremamente funcional, um hardware muito bom. E eu gosto muito dessa característica de você ter botões táteis para funções essenciais, próxima música, controle de volume, então você consegue fazer isso sem você precisar tirar os olhos da estrada, o home que você volta para todas as funções, back, enfim, eu gosto disso, é tátil, você consegue operar sem olhar, mas aí cobre um espaço de tela aqui, né? Ponto extremamente positivo, eu aumentei aqui agora, eu lembrei, sistema de som da Bose, 12 falantes, excelentes graves, ótimos agudos, ambientação sonora também, você sente muito efeito de palco, efeito estéreo, enfim. Então não só a qualidade dos falantes, mas a forma como eles foram ambientados dentro da cabine também, show de bola, muito legal. Agora vamos dar uma olhadinha então no espaço traseiro. Com 2,73 m de entre-eixos, o efeito é exatamente esse, né? Mais espaço para os joelhos que alguém vai precisar na vida, isso é um fato. Como os bancos têm uma amplitude muito grande de ajuste de altura, você consegue ter uma posição bem esportiva, o fato é que quando está na posição mais baixa, espaço vertical para os pés também vai sofrer um pouquinho, né? Então para alguém que dirige como eu ali na frente, não vai ter muito espaço aqui por baixo do banco, mas é uma situação meio específica, né? Excelente para cá, não tão excelente para cá. Esse é o mesmo problema que a gente viu no Corolla, inclusive, né? Essa tendência de design de um estilo um pouquinho mais coupé, em certa medida, porque aqui nesse Civic 11 ele ficou com um terceiro volume mais definido que o Civic 10, verdade. Mas a questão da tendência da linha de teto e caindo em direção à traseira, mesmo que a parte do volume esteja bem destacada, isso é uma tendência de design. E aí tem esse preço aqui do espaço interno na cabeça, né? Então você tem essa reentrância aqui, né? Até porque aqui você tem a parte de acionamento do teto solar, né? Então ele tem esse recorte que ajuda um bocadinho aqui, né? Mas o fato, alguém aqui com perto de 1,90, 1,87 ali já vai ter um pouco mais de contato, vai ter um pouco de contato da cabeça com o teto, né? Então esse aqui é um ponto de ressalva, especialmente se sua família tem pessoas muito altas. Ângulo de encosto excelente, carro aqui para viajar realmente muito legal, tá? Aqui também a questão do encosto, do assento, desculpem, tá razoável. Eu até esperaria pelo menos esse assento aqui um pouquinho mais reclinado para dar um pouquinho mais de apoio aqui para a parte da coxa perto do joelho, né, para ter aquela posição perfeita para uma viagem de horas e horas, mas é um baita espaço traseiro.
painel de porta também com o mesmo nível de acabamento que a gente tem ali na frente, acolchoado, e um apoio de braço aqui bastante generoso. A gente teve um acréscimo no porta-malas, né, 495 litros, então acho que era 473 antes, uns 20 litros de porta-malas a mais, não que dá para perceber exatamente essa diferença de volume, mas uma coisa legal, né, num sistema híbrido, num carro como esse, aliás, acabou de ligar ali o motor para carregar a bateria, que eu estava com o ar-condicionado ligado, é legal que ele não come espaço de bagagens, né. Vocês estão ouvindo isso? Nem eu. Cara, nesse momento o carro está funcionando no modo 100% elétrico, tá? E tem uma coisa interessante na proposta do conjunto mecânico desse Civic, é que o motor elétrico que está ali embaixo do capô vai impulsionar esse carro aqui, especialmente na cidade, em 90% do tempo, ou até um pouco mais, tá? E como que os caras conseguiram fazer isso com uma bateria tão compacta que está embaixo do banco traseiro? Porque ela tem 34,6 kg, 72 células, 1,05 kWh. Tem umas coisas muito interessantes rolando nesse carro aqui, tá, gente? A grande verdade é que não existe uma solução definitiva hoje para uma solução híbrida, nem no elétrico, na verdade, né? E é muito interessante ver a Honda seguindo um caminho diferente na sua proposta, que é engraçado, ela é um pouco complexa de explicar, mas mecanicamente ela é bem elementar. E mais do que isso, em termos de impactos, até de emissões, impactos ambientais, é uma solução que eu diria que é até mais confiável ou mais viável, até para propriedade em termos de médio e longo prazo. Justamente porque a gente tem um conjunto de baterias que é muito compacto, pequeno, tá? E a gente vai ver que a parte da solução mecânica híbrida, nesse arranjo aqui que eles fizeram, realmente foi bastante inteligente. Então vamos lá. Como eu falei, 90% do tempo na direção na cidade, esse carro aqui vai ser impulsionado pelo motor de tração elétrico, tá? E essa energia pode chegar de 3 formas nas rodas, né? Essa energia elétrica. Como que pode acontecer? Diretamente pelas baterias, então as baterias vão alimentar diretamente esse motor elétrico. E como eu falei, esse motor elétrico não é tão grande, então você vai rodar só alguns quilômetros nesse modo 100% elétrico, certo? Beleza. A outra forma desse motor elétrico de tração receber força, energia elétrica, é por meio do motor a combustão. Então, nesse momento, a gente está falando sim de um funcionamento em série, né? Seria um híbrido de funcionamento em série, ou seja, o motor a combustão está atuando como um gerador, tá? O interessante dessa solução aqui do Civic é que, geralmente, quando a gente está falando de um híbrido em série, o motor só serve para isso, a combustão. Aqui não, ele pode funcionar tanto como um gerador, que é o que vai funcionar na maior parte do tempo, como também pode tracionar diretamente as rodas. Mas vamos voltar à questão das fontes de energia para o motor elétrico aí na cidade, né? Então, diretamente as baterias, por meio então do motor a combustão. Tecnicamente, na verdade, o motor a combustão está acoplado diretamente a um motor elétrico, que é o motor elétrico gerador, tá bom? Então, o que acontece? O motor a combustão, ele alimenta 2 fontes de força, tá? Ele pode alimentar diretamente o motor elétrico de tração por meio desse gerador, mas esse gerador também vai trazer carga para a bateria, para o jogo ali de 72 células e 34,6 kg que eu falei que está embaixo do banco traseiro, tá? Então esse é o principal papel do motor a combustão nesse carro aqui. E a outra forma de receber energia elétrica, isso aí qualquer carro híbrido hoje tem, né, elétrico, precisa ter isso, né? Que é a própria inércia. Então você tira o pé do acelerador e aí nesse momento vocês conseguem ver as rodas estão aqui mandando verdinho aqui para a bateria, vocês estão vendo, né? Então nesse momento aquele motor gerador que eu falei, o elétrico gerador, que está acoplado a um motor realmente a combustão, ele faz o papel então de inversor de corrente, né? Ele ativa na verdade o inversor de corrente e aí o estator bobinado vai gerar um campo, um fluxo de energia em direção às baterias, recarregando elas, né? Beleza. Coisas interessantes aqui, motor elétrico tem 180 cavalos e 31,2 kgfm de torque, então é uma ótima potência que a gente tem aqui. E o que acontece? Em estrada, por volta ali de mais ou menos 100 km por hora para cima, tá? Aí você vai ver uma atuação mais presente no motor a combustão, mas olha só como.
efetivamente tracionando as rodas, tá? Então, o que acontece? A Honda chegou à conclusão, após N estudos, de que tem algumas circunstâncias, especialmente em velocidade de rodovia, que um motor a combustão, quando muito eficaz, como esse 2.0 ciclo Atkinson, e eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o ciclo Atkinson para vocês, ele é mais eficaz no termo de consumo de energia. Então, na equação final, valeria a pena ele estar funcionando como um motor efetivamente tracionando o veículo, não só atuando como um gerador, tá? Então, por isso é que tem esse sistema. Então, na estrada, em certas circunstâncias, o sistema de embreagem multidisco vai acoplar realmente o motor à combustão, tá? Na verdade, na rodovia, uma parte significativa do tempo ele vai estar ali trabalhando. É um motor que é 2.0, ele tem 143 cavalos e 19,1 kgfm de torque. Ciclo Atkinson, pessoal, a gente está falando de uma eficiência energética muito grande, mas em relação ao volume de deslocamento do motor, sempre tem um aproveitamento menor. Então 2.0, 143 cavalos parece um motor ineficaz, mas a gente está falando de 41% de eficácia térmica. Então é absurda a eficácia energética que esse motor realmente consegue aproveitar, mas em relação ao volume do motor não é grandes coisas. E por que isso acontece no ciclo Atkinson? Porque, pessoal, o ciclo Atkinson é o seguinte: no começo do ciclo de combustão, as válvulas de admissão ficam abertas por mais tempo. Para que isso? Para reduzir as perdas por bombeamento, tá? Então você tem um pouco de retorno dessa pressão que está sendo gerada dentro do cilindro para admissão, tá? No comecinho do ciclo, só para vencer aquela inércia, aquele momento que o pistão está começando a subir de novo, tá? Então é por isso que mesmo com uma taxa de compressão alta e mesmo com uma eficácia térmica tão grande, o motor ciclo Atkinson ele não vai ter um número de potência absurdo, tá? Então, e mesmo com uma taxa de compressão estática tão alta, está falando de 13,9 para 1, então é uma taxa de compressão enorme. Mas por quê? Porque estática, porque da hora realmente da compressão você vai ter uma perda pequena aí desse volume de ar no início do ciclo de combustão. Caras, uma coisa que aqui é muito importante. No começo do vídeo eu falei para vocês que esse carro ficou mais Accord do que nunca, né? E de fato o motor que está aí, esse ciclo Atkinson, todo esse conjunto na verdade é uma evolução do motor do Accord. Então o Accord tem um sistema de injeção no coletor de admissão, aqui a gente já tem um sistema de injeção direta, duplo comando variável, tanto admissão quanto escape, tá? Então é realmente um conjunto bastante eficaz. Ele é um motor feito para gerar torque, tá, gente? Então é um motor que tem 81 milímetros de diâmetro de pistão e 96,7 de curso. Então essa característica de ser um motor de curso longo já vinha uma tendência no downsize de se gerar um torque embaixo. Gente, estou parado aqui no lugar errado, vou fazer uma conversão. E muito mais agora, porque esse motor aqui, como eu falei, o principal papel dele é atuar como um gerador, e quando ele é acoplado para tracionar o motor na estrada, para tracionar as rodas na estrada, é o torque que você vai precisar. Aí tem uma situação específica na estrada que o motor elétrico pode entrar de novo, que é quando você dá pé fundo mesmo. Porque é o que acontece, o motor elétrico ele é mais potente, 180 cavalos, então na hora que você realmente fizer o famoso WLT, ali, Wide Open Throttle, ele vai entrar em ação novamente, o motor elétrico. E ele pode até entrar junto com o motor a combustão, e o motor a combustão na verdade vai estar suprindo energia para esse motor elétrico de tração e recarregando as baterias também, tá? Então, caras, é uma coisa muito interessante, porque quando você pega o que está acoplado diretamente ali no motor, não é um câmbio. A Honda chama de eCVT, mas esquece, cara. Ali é um conjunto que... Isso que é engraçado. Quando você olha os componentes, parece até simples. E é um pouquinho complicado de explicar, mas é muito elementar. Então, quando você olha esse eCVT, não é uma caixa de transmissão, pessoal. Lá dentro, o que você tem? Lá dentro você vai ter duas bombas de óleo, uma alimentada pelo motor e outra pela inércia do veículo. Você vai ter esses dois motores elétricos, então, né, o motor elétrico que é o gerador, que vai estar sempre acoplado ali no motor a combustão, se movimentando, gerando ou não campo magnético, mas ele vai estar sempre girando ali. E aí você tem o motor de tração elétrico, tá? E esse motor de tração elétrica ele tem a sua própria relação que é fixa, tá? E o motor a combustão também tem uma relação que é fixa, que é mais ou menos equivalente à sexta marcha. Olha só que interessante. E aí você tem essa turma toda podendo se conectar por meio de eixos, né, a uma relação final de coroa e pinhão, tá? Então cada um tem a sua relação de multiplicação e desmultiplicação, tá? Então
não é, quando você olha os componentes, eles não são tão complicados. Ah, e lógico, tem o sistema multidisco também, de embreagem, de acoplamento do motor a combustão, para ele fazer as vezes do motor de tração na rodovia, tá? Eu não sei se a sua cabeça explodiu com tantas complexidades logo de cara no começo da parte da avaliação com o carro andando, mas eu precisava passar por isso porque é essa evolução técnica que é a grande colaboração que esse carro aqui está trazendo para o mercado, né? Não é a novidade porque o Accord trouxe antes esse sistema. Talvez acho que até outros veículos da Honda na verdade trouxeram até antes, mas agora a gente está falando de um carro que vai ter um volume de venda um pouquinho maior aqui no Brasil, né? Então, pelo menos falando de Brasil, talvez ele tenha uma colaboração maior nesse sentido de uma nova proposta, certo? Até porque o Accord vendeu só um pouquinho de tempo e parou. Não sei se a Honda vai voltar a oferecer, justamente porque agora esse carro meio que criou uma briga direta com o próprio Accord, né? Agora, deixando a explicação técnica de lado, então como é andar com o carro? Como eu falei para vocês, caras, na cidade a maior parte do tempo esse carro vai estar funcionando com motor elétrico, tá? Coisa que é interessante, que foi muito bem resolvida aqui. Motor 4 cilindros em linha, ele vibra, né? Quando liga especialmente, né? Então, tanto que o start-stop de carros, muitos carros 4 cilindros incomodam muito. Geralmente o pessoal desliga porque, fora o ar-condicionado que esquenta, o carro dá aquela trepidada quando liga. Aqui, essa parte de isolamento de coxins, os caras fizeram um trabalho fenomenal. Você não consegue dizer quando esse motor a combustão é ligado ou não. Às vezes você vai ouvir o ronco dele um pouquinho, né, quando ele está atuando como um gerador com uma rotação um pouco mais alta, mas de forma geral é isso que você tem. Nada. Aí às vezes o motor elétrico ou o motor a combustão vai entrar com um ruído muito de fundo, e o legal é isso, a vibração dele é quase nula no momento que ele é ativado. Então, se você está ali ouvindo o seu som, conversando, você não percebe ele indo embora e voltando. Muito interessante mesmo, tá? E então, na cidade é bem interessante. Então a gente está fazendo esses rolês, vai e vem. Você viu, tá vendo aqui, ó, tá dando 28 km por litro. Mundo real, vamos lá, gente, vai pegar congestionamento e não sei o que. Isso aqui vai cair bastante, né? Então, por exemplo, na métrica do Inmetro, a cidade vai ser um consumo de 18 km por litro, tá? E na rodovia 16, justamente porque você vai ter a presença maior aí do motor a combustão trabalhando uma parte maior do tempo, né? Agora, mundo real, vindo na rodovia aqui, 24 km por litro eu consegui fazer, 23, 24, então é um número bem plausível. Cidade, diria que vai estar até próximo ali, você consegue chegar ali uns 18, 19 km por litro, com certa tranquilidade. Vai depender sempre do volume de congestionamento e o quanto que os acessórios como ar-condicionado vão precisar trabalhar, porque vai estar consumindo energia elétrica, né? Então é bem interessante o que aqui, pessoal? Na cidade, primeira coisa, silêncio a bordo e um torque que é bem respeitável. A gente está falando de 31,2 kgfm. Ó, vocês escutaram o motor agora, a combustão entrando fundo? Por que isso? Justamente porque ele estava alimentando o gerador e alimentando o motor elétrico. Então é engraçado, você escuta o motor a combustão, você acha que é ele que está trabalhando e tracionando o carro, mas é o motor elétrico. Então é esse mindfuck que dá, é por isso que é complicado de explicar. Uma vez que você absorve como que funciona, fica bem intuitivo até, mas transmitir isso para quem está conhecendo o carro a primeira vez, eu sei que talvez tenha que assistir esse vídeo de novo, né? Mas então, voltando aqui para o assunto de como é dirigir o carro. Então você tem esse silêncio total, você tem um torque muito bom e você tem uma transmissão que, assim como eu falei, ela não, entre aspas, não existe e você não sente falta dela mesmo. Então, o que são essas borboletas aqui que a gente está enxergando? Isso a gente vai sentir melhor ali na rodovia, tá? O que esse cara aqui faz? Você vai controlar o nível de atuação desse motor gerador quando você tira o pé. Então aqui, ó, você tem 4 níveis para escolher nessa borboleta. Você consegue acompanhar aqui pelo mostrador no painel. E você vai conseguir controlar o nível de desaceleração que o carro vai ter
gerando então essa corrente pelo inversor de corrente para alimentar as baterias. Então, você brincando aqui com essa letra, até no pareando do trânsito, uma ladeira que você está pegando, você deixa ele no modo mais desacelerado, ele gera uma recarga maior, que você consegue acompanhar do lado esquerdo do painel, nessa bateria de 72 células ali no banco traseiro. Então, com isso, você consegue ajudar no consumo do carro. Isso tudo bem, isso aí já é jogo antigo para quem anda de híbrido e elétrico, tá, pessoal? Então, não é nenhuma novidade, mas é que entra aqui nesse molho de coisas interessantes e que mudam na sua experiência a bordo. Então, a letra aqui, caras, pra você controlar esse sistema aqui de desaceleração. Não é para trocar marcha, porque não tem marcha para trocar. Como eu falei, uma relação só para o motor a combustão, uma só para o motor elétrico, e aí você tem uma relação final de diferencial antes da transmissão efetiva para as rodas, tá? Isolamento acústico fenomenal aqui dentro do carro, tanto na parte física, como a gente falou, né? Ele tem então materiais fonoabsorventes, tem uma evolução de um produto que já era muito bom, que era o Civic 10, tá? Mas o sistema aqui de som da Bose também trabalha aí com geramento de ondas que eles chamam de cancelamento de ruído, né? Então são ondas opostas a qualquer fonte de ruído. Então ele cria esse sistema de absorção, vamos dizer assim, de neutralização, a palavra mais correta, de ruído. Então isso só corrobora para uma sensação de silêncio a bordo maior, especialmente em rodovia, que você vai ter a transmissão daquele grave, né, vindo dos pneus, de rolamento e tudo mais, aquela frequência meio surda, meio baixinha. Especialmente em situações como essa, esse sistema de noise cancelling funciona muito bem. É aquele sistema que você tem em sistemas de fone de ouvido high-end, né, que o pessoal usa, que dá aquela isolada enorme. É justamente esse mesmo princípio, esse mesmo sistema, tá? Aqui na cidade, pessoal, gosto muito do conforto da suspensão, da complacência com as ondulações no piso, mas essa é uma tradição dos carros da Honda e que acho que não vai embora, justamente porque acho que esses carros são pensados para países que não são exatamente o nosso, embora atendam o nosso mercado também, que é essa questão de bater um pouquinho mais seco quando você pega um piso um pouco mais recortado, aquela pancadinha mais seca que faz a suspensão trabalhar numa frequência, numa velocidade muito maior. Isso e a famosa queda de roda, que é quando você tem uma extensão repentina da suspensão. Isso é relativamente simples até de se resolver no projeto de um carro, mas carros feitos para o mercado europeu, japonês, dificilmente trazem isso, justamente porque os caras não têm essa necessidade que a gente tem aqui desse nosso piso lunar, né? Então todo carro importado, o desenvolvimento exclusivamente gringo, vai ter essa característica, dessa tendência, dessa queda de roda, sabe? Aquele barulho meio seco e surdo quando você pega uma lombada assim e o carro faz aquela batida seca, é isso. Então definitivamente não é um carro duro, tá? Mas quando você pegar um piso um pouquinho mais recortado, você vai sentir ele com essa batidinha um pouquinho mais seca, um pouquinho mais abafada, né? Não vai ser aquele carro que absorve tudo, enfim, como exemplo, sei lá, alguns SUVs, por exemplo, o mesmo carro da Fiat, né? Que faz um trabalho muito bom, justamente porque a Fiat aqui é o maior mercado deles, então essa parte de desenvolvimento de suspensão para piso ruim é realmente com eles mesmos, né? Na rodovia é uma situação até bem parecida com a que a gente tem na cidade, tá? Muito silêncio, tanto pelo isolamento acústico quanto por essa questão do sistema de noise cancelling, tá? Você vai ter um torque que vai estar ali sempre sobrando. A gente tem aí, mesmo considerando 19,1 kg de torque do motor aspirado, lembra, quando você pisar e precisar, o motor elétrico vai entrar, mesmo na rodovia. Então você não vai ter essa falta de desempenho, e isso dá uma diferença muito grande em relação ao Corolla Altis Hybrid, né? Que é um carro muito bom, muito competente, mas que faz uma escolha muito clara, uma limitação de projeto também, né? Que resulta numa entrega de potência menor. Aqui eles conseguiram resolver tudo de uma forma mais harmônica. Você não tem perda de performance e ao mesmo tempo você tem uma economia de combustível até maior do que do Corolla, tá?
A gente tem aqui, nesse carro, uma série de recursos semi-autônomos, frenagem emergencial, o famoso ACC, né, controle de velocidade de cruzeiro, enfim, todo aquele pacote que você espera de um carro desse nível. E uma coisa interessante, quando você liga o piloto automático, da controle de velocidade de cruzeiro, aqui se controla ele aqui nessa tecla direita, engraçado que aqui você tem a câmera, né? E a Honda, no cluster, no painel de instrumentos, decidiu fazer uma coisa que eu gostei bastante. Ele mostra, tô aqui aumentando a velocidade do velocidade de cruzeiro, ele mostra o que a câmera está enxergando. Então a câmera está enxergando as faixas, ele mostra aqui no cluster. Tem um caminhão ali na frente, ele mostra. Vai entrar um carro na sua frente, ele mostra também. E se esse carro está causando uma desaceleração ou uma interação com o seu carro, levando a necessidade de desacelerar ele sozinho, né? Ele fica verdinho, tá? Então eu vou fazer uma conversão aqui para a faixa da direita, vou entrar entrei atrás desse caminhão, então agora ele sabe, ele está usando o caminhão ali como referência. E é interessante que a câmera reconhece um caminhão, né? Então ele mostra aqui o ícone e acende até a luz de freio quando ele está controlando a velocidade do carro. Então eu gosto disso porque não é só entretenimento, gente. Muitas vezes, se está num carro desse, você fica na dúvida se o sistema realmente está enxergando o que a gente está vendo. E às vezes eles falham, né? Então é bem interessante, ele tá te comunicando, ele tá te transparecendo o que o sistema está vendo. Eu gosto disso. Então vamos deixar ele fazer uma desaceleração aqui. Então o caminhão vai frear aqui. Vamos ver ele trabalhar aqui. Será que ele vai até a mobilidade completa? O caminhão aqui não parou, mas ele freou bem. Eu tô com o pé fora aqui, tá, pessoal? Então ele tá reconhecendo bem. Ó, ele desacelerou novamente até 30 e poucos por hora. Então é um carro que, assim, nessa parte de rodovia, cidade, mega evolução. Isso realmente ficou bem interessante. Mas se não fosse flat out, né? A gente tem que conhecer esse carro, então, como que é dinâmico. Civic 10, vai lembrar, era uma grande referência em termos de comportamento dinâmico. Aqui a gente tem um ganho um pouquinho considerável de massa em relação à geração anterior. Então, vamos agora tocar para a Estrada dos Romeiros e conhecer um pouquinho como que é o comportamento dinâmico desse carro aqui. Bom, vamos lá. O Power Drive Mode, aqui esse seletor que tem 3 opções, Sport, Normal ou Econ. Vou pôr no Sport, muda mapa de acelerador, vai entregar potência com menos deslocamento do pedal, muda alguma coisinha do controle de estabilidade e vamos lá. 0 a 100 desse carro aqui vai estar na casa de aproximadamente 7 segundos, 7 e pouquinho. Essa berreira aí toda eu não estava esperando, o motor a combustão que não está tracionando o carro nesse momento. Eu vi aqui pelo gráfico, ele está só atuando como um gerador, né? Então ele entrou realmente numa rotação para trazer o máximo de força possível para o motor elétrico. Vamos ver aqui nos S. Caramba! Eu não esperava isso, gente. Aqui a gente tem 1.450 kg, 123 kg a mais do que o Civic Touring, tá? Então não é exatamente um carro leve. Mas, cara, que agarra esse carro. E o mais importante, como ele usa os 4 pneus, né? Então, a gente tem um trabalho de vetorização de torque, um trabalho de pinça traseira interna na curva para ajudar a rotacionar o veículo. Então, cara, bem impressionante. A caixa de direção também, tradição em Civic, né? Ela é ágil, então ajuda muito a dar essa percepção de ser um veículo, entre aspas, menor ou mais leve do que na verdade é uma artimanha de ajuste do carro, né? Então você esterçando menos, você consegue virar mais e isso dá uma sensação de leveza no carro, mas só isso não faria um carro bom de curva, né? Só uma caixa de direção rápida. Aqui realmente a gente tem um trabalho bem sólido aqui na parte de ajuste de extensão. Como eu falei, ele usa bem os 4 pneus, mesmo sendo um carro de entre-eixos longo, né? Tem 2,73 m. Pô, é bem interessante mesmo. Gostei também da contenção de rolagem de carroceria. Estava imaginando um carro que fosse rolar mais, justamente porque a gente está falando aqui de um carro que tem um nariz um pouco mais pesado por causa dos sistemas elétricos ali na frente. E vai que vai. Um lado ruim só é essa gritaria toda do motor, né? Que está ali, na verdade, para gerar força pro motor elétrico.
que ele até emula trocas de marcha, que é um paradoxo completo, né? Não faz o menor sentido num carro que o motor a combustão está aqui para alimentar o motor elétrico. Não faz sentido ele emular essas trocas. Vale lembrar, não tem nem caixa de câmbio aqui. Então não é nem um CVT que simula a troca, que literalmente não tem uma relação variável em primeiro lugar. Então é só uma jogadinha de abertura de borboleta aqui para dar um conforto acústico, de não ficar aquela rotação berrando o tempo todo, que muita gente também se incomoda, aliás, quando está falando de carros com câmbio CVT, tá? Mas não é um carro esportivo. Não espere um carro esportivo. Mas você tem um carro dinamicamente extremamente competente, como é tradição de todo santo Honda Civic. Então aqui, mesmo com esse veículo mais maçudo, com entre-eixos maior, você tem um carro de extrema competência dinâmica. Então é um carro sim que tem uma tendência mais neutra do que a média do mercado. É dianteiro, é lógico, mas é um carro que você consegue carregar uma boa velocidade para dentro, né? Você sente esse peso, 1.450 kg, você sente que está num carro de 1.450, né? Então isso não pode ser descartado, né? Então a inércia existe, mas ao mesmo tempo é um carro que consegue usar tudo que tem para fazer funcionar. Então, cara, esse é um carro que dá para se divertir bastante numa estradinha de serra. Você não vai estar numa barcona, não. Agora, indo para conclusões, vamos lá. Corolla Altis Hybrid, 60 mil reais mais barato. Minha opinião, carro sensacional, Corolla híbrido, tá? Aqui a gente tem um carro que entrega 50, 60 mil reais a mais que o Corolla. Em algumas coisas. A gente tá falando de um carro que então tem 184 cavalos contra os 122 do Corolla. Então, de desempenho já tem uma diferença aí muito sólida, tá? A gente tem uma solução aqui mais sofisticada na parte de powertrain. Na parte de acabamentos a gente tem uma qualidade percebida maior também. A gente tem um carro que é efetivamente maior também, tá? E tem alguns caprichos de acabamentos que eu acho que o Corolla tá fazendo um ótimo trabalho, mas aqui a gente tá falando de um outro nível, né? Então o sistema de som, por exemplo, a própria parte de recursos de ADAS, né? Recursos semi-autônomos, a forma como o piloto automático, o controle de velocidade cruzeiro adaptativo funciona, ele tem uma calibração muito boa de responder muito rápido, enfim. Tem várias pequenas coisas assim que você sente que, é lógico que 60 mil reais é uma dinheirama, né, gente? Mas quando a gente entra nesse mercado, nessa faixa de preço, muitas vezes 40, 50 mil reais é a diferença de uma versão para outra, tá? Então aqui eu acho que a gente tem aqui um produto que não está exatamente brigando diretamente com o Corolla, tá? Agora, custo-benefício, vou dizer o que? Compensa mais você pagar menos no carro, né? Então o Corolla ele é uma opção com custo-benefício superior. Ainda aqui, e esse é um complemento importante, aqui a gente tem 184 cavalos e um consumo menor na cidade e na estrada. E é uma diferença que é maior no mundo real do que no Inmetro, tá, gente? No Inmetro, se eu não me engano, o Corolla vai estar na casa de 14 e 16 km por litro, e esse aqui 16 e 18. Eu falei o contrário, né? O consumo melhor nesses carros é o urbano, tá? Mas na prática esse aqui é fácil você passar de 20, enquanto no Corolla híbrido a tendência é você ficar uns 2 km por litro um pouquinho pior, tá? Então, especialmente em rodovia, esse carro aqui consegue entregar uma solução mais funcional. É um carro perfeito? Não, não é. Nossa, gente, a queda de roda desse carro é uma barulheira. Quando você passa uma lombada com uma velocidade um pouco maior, plum, aquela batida seca. Tem algumas batidinhas secas quando você passa em piso ruim também, mais recortado, mas não é um carro duro, então é mais característica de absorção em velocidade rápida de suspensão, tá? Sistema de infotainment melhorou muito, mas ainda tem aquela coisa de parecer estar uma volta atrás em relação ao resto do mundo, dos caras que estão aí na crista da onda. Você pega, por exemplo, o sistema da FCA, o sistema da Volkswagen, né? Eles têm uma cara de smartphone mais bem resolvida, esse estilo Windows Phone já parece uma coisa mais antiga, né? Então tem uns contrainhas, espaço para cabeça, atrás, mas de forma geral eu acho que está coerente assim, o que eles conseguiram com esse produto que eles estão entregando e o que eles estão cobrando. É um carro, sim, especialmente você que tem experiência com o Civic, que você vai sentir que você está mais de algo que se aproxima mais de um Accord, né? Que é tudo aquilo que eu falei, em termos de estilo, em termos de recursos, de conforto, de isolamento acústico. Então a qualidade percebida está correspondente, mas é uma dinheirama e eu não sei se a Honda vai conseguir explicar para o mercado que esse carro agora pertence a um outro perfil de comprador, tá? Então esse é o grande desafio.
Agora, ele por si só, falando sozinho aqui em relação ao que ele entrega, é um dos carros mais interessantes desse universo de híbridos, carros com grande eficácia energética que a gente já testou. Então, nesse sentido aí, aprovado aí com muito louvor. Certo, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa avaliação foi mais longa do que o normal, justamente porque a gente está falando de um carro com uma complexidade que merecia um pouquinho mais de detalhe, né? Então só na parte de explicação eu acho que foram bem aí uns 10 minutinhos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil, tá? Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima e valeu. Ó a queda de roda. Só porque eu falei, não fez. Aqui vai fazer, ó. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Isso é uma queda de roda. Ele deu uma queda de pneu porque deu uma acelerada de leve, mas o barulho que vocês ouviram é a tal da queda de roda. Ela bate seco no fim do curso, ó, mais uma vez. Queda de roda dura essa, né, gente? Até a próxima. Valeu, hein?